Como está a relação com teus pais? E o que isso tem a ver com a diabetes? Hoje tem uma convidada, a Patrícia, que já vai chegar. E ela vai falar sobre esse assunto porque uma consteladora que já tem experiência e a gente faz parte de vários programas terapêuticos junto e a gente estuda muito sobre isso na nossa vida prática. O que nosso sucesso, nossos fracassos, nossas dificuldades, nossa saúde, o que isso tem a ver com o que nós vivemos com os nossos pais, né? Então, diabéticos em geral têm muita ferida escondida em relação aos pais, né? A gente fala assim, é muito raro um diabético falar assim, não, meu pai não presta, meu pai não prestou, minha mãe não era uma pessoa boa, né? Não é nesse sentido, não. A gente gosta muito dos nossos pais, né? A gente tem um amor por eles, só que a gente não está conseguindo acessar as dores mais profundas, aquelas que estão escondidas, aquelas que nos fazem ficar com diabetes. Patrícia chegou, vou aceitar a participação dela. Marina, muito bem-vinda. Bem-vindos também quem for assistir a gravação. Patrícia também é uma colega, está estudando medicina germânica, né? Então, ou sistêmica, constelação familiar e medicina germânica fazem deu um delay aqui, não sei se falhou, se está falhando a minha voz, Eu quero saber se tu consegue me ouvir, Silvina. Tá tudo normal. Só deu um delay na tua imagem, daí não sei se fui eu que... Não, É minha internet. para mim não apareceu Não nada. apareceu? É que quando eu abri, eu não conseguia te ouvir sem o fone. Tá danado, né? E eu não estou conseguindo ver comentário nenhum. Não sei se tem ainda. Tem gente chegando, né? Comentário ainda não tem. Eu não consegui ver, não estou conseguindo ver nada. Eu vou escrever Só o você. bom dia aqui para ver se aparece. O pessoal que está chegando, muito bom ter vocês aqui, né? Seguidores da Patrícia, seguidores meus também. Nós duas somos colegas, eu estava falando antes, né? Nós somos colegas em várias formações, né? Ontem a gente se encontrou numa formação dentro de um grupo da constelação familiar, mas nós também somos colegas estudantes da medicina germânica, né? Então é uma honra te receber, Patrícia. Eu tenho admiração por você, por isso que eu te convidei lá no começo do ano e já quanto mais eu te conheço, mais eu admiro, mais cresce essa admiração, porque eu vejo que você é uma pessoa que é verdadeira, que você expressa a sua essência, não tem medo de expressar suas vulnerabilidades também, né? E esse é o caminho da cura, né? A gente olhar para nossas feridas de fato, né? Porque eu estava falando antes de você chegar que nós diabéticos, a gente tem medo das nossas feridas e a gente fala que nossos pais... E eu sempre falava, não, meus pais são as melhores pessoas. E eu tinha essa crença consciente e mais inconsciente de que se eu for procurar terapia, e lá logo vão dizer que tenho que tratar em relação com minha família, com meus pais, eu estou dizendo para eles que eles não foram bons, né? Então, fiquei anos depressiva, com vários sintomas emocionais, principalmente, e não procurava ajuda porque eu tinha medo de desagradar meus pais, né? Vários medos inconscientes, né? Mas agora eu sei que era medo de desagradar papai e mamãe, né? Porque eles foram tão perfeitos, né? Eles estavam velhinhos e não incomodavam, então eu tinha essa visão de pessoa perfeita, né? E durante os tratamentos eu percebi que eu tinha muita raiva deles. O diabético tem isso bem lá, guardado a 50 chaves, não é 7 chaves não, né? Patrícia, sua vez. Bom dia, Silvina. Para mim é um prazer estar aqui sempre contigo e realmente não é fácil, né? A gente ir lá e descobrir nos nossos pais, né? A raiva, às vezes, que a gente tem do jeito deles, mas eu ainda acredito que quem conseguiu ver os pais de uma forma boa ainda, né? Mesmo sem saber o que estava por trás, Ainda é bom. né? Hoje ainda é bom, né? Ainda é bom. E porque a gente vê participando de grupos, né? Que nem ontem a gente viu colegas ali escrevendo que para ela o pai, ela não precisava nem do pai nem da mãe, né?
Então, sim, aquilo, assim, quando chega, pega, assim, né? Pra gente que tá mais nesse caminho, sabe o quanto é dolorido isso pra pessoa, né? Como é que tá a vida dessa pessoa, né? Porque a gente faz parte de um contexto muito maior, né? A gente pensa que é só isso aqui, né? Mas é um contexto muito maior, foi uma organização muito divina para que tudo acontecesse, né? Dentro do nosso sistema familiar, teve essa necessidade de que eu e você e todos nós estivéssemos aqui, né? E então, por isso que a gente tem que ter nascido naquele dia, naquele horário, aquele nome que escolheu, né? Com aquela lateralidade, né, Silvina, que a gente aprende na germânica, né? Por quê? Porque o sistema familiar precisava de nós daquele jeito, sim. né? E por mais difícil que isso possa ter sido, né? E que a gente ainda enxergue muitas vezes como difícil, é assim que precisa ser. Era É, assim que precisava ser, né? Por quê? Porque a vida ela não trabalha com erros. Não existe falha na vida, né? É uma pretensão nossa, a gente olhar para tudo que a gente tem e a gente reconhecer que a gente recebeu tudo que precisava, mas ao mesmo tempo aquele nosso olhar de olhar para aquilo tudo que a gente recebeu e a gente diz que não foi o suficiente, né? Então, quando a gente vai para esse lugar de pai e mãe e às vezes a gente vê os filhos fazendo esse movimento com a gente, da gente do nosso lugar tá fazendo o nosso melhor por eles e sim. às vezes tu percebeu uma ingratidão de um filho, como é doído, É, né? Como é doído. Então, a vida ela é certeira e ela não erra pessoas e nem endereço, sim. né? Ela é didática, né? Ela é pontual e as nossas maiores dificuldades que a gente vai encontrando ao longo da vida é quando a gente começa a dizer não, né? Por muitos anos, eu tive esse não dentro de mim e te confesso e confesso a todos que estão aqui que esse não, ele está sendo trabalhado todos os dias da minha vida, porque ele chega, ele já Sim. ele já tá impregnado, ele já faz parte de um corpo de dor que a gente tem, É um não né? negativo, Então, né? Um não de é um dizer, não o negativo não, o e não à inconsciente, vida, né? Não quero e viver, né? inconsciente. É, É, eu não quero viver essa experiência que para mim é isso que chegou, não, não é bom, a gente quer sempre refutar, mandar para longe, né? Aquilo que está acontecendo na nossa vida que a gente não gosta que aconteça. E é sim, ali que estão os aprendizados, né? A nossa dor tem a nossa cura, né? Então, tudo, a sistêmica envolve tudo, né? Como eu me relaciono comigo, com os meus sintomas, com o meu corpo, com o meu marido, com as pessoas, enfim, com o trabalho, com dinheiro, né? Tudo vai contando algo que a gente precisa olhar e melhorar. Não sim. sei se faz sentido para ti, né? Faz, faz, complementando com isso, né? A pessoa que tem diabetes e quer se livrar do sintoma sem aprender a lição que, sem assim, levar o aprendizado porque ela teve o sintoma, é uma pessoa que está olhando para a morte, de fato, ela está desistindo de viver, né? Quando a gente vai para o caminho da medicação, eu estava de manhã me preparando para essa live, fazendo a meditação, as oportunidades que a gente tem a oportunidade de ir para o caminho da morte e ir para o caminho da vida, né? Então, eu durante anos, desde meus 20 e poucos anos, me foi receitado remédio para ansiedade, né? Então, porque eu era uma pessoa ansiosa, né? Então, sempre diziam, toma ansiolítico, você vai se sentir mais calma, você vai parar de sofrer, você vai se sentir bem, toma esse remedinho só, toma essa tintura, porque eu trabalhava com plantas também, né? Toma esse chazinho, essa tintura, você vai se sentir bem. Só que o meu corpo sempre rejeitou, né? Então, aquilo que era receitado para mim, medicação eu nunca aceitei tomar, né? Mas tudo que era de plantas, que era receitado, que seria bom para mim, o meu corpo, eu tomava uns dias, eu começava a fazer ânsia, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria tão perfeita, porque se eu tivesse
ficado na tirar o sintoma, vou me dopar para eu não sentir ansiedade, eu teria perdido a oportunidade de piorar no sintoma até eu olhar para ele, né? Então, a gente tem o tempo certo. Eu precisei ficar muito tempo batendo na dor ali até eu perceber o que essa ansiedade queria me dizer. E quando a gente decide o caminho da vida e o caminho da morte, a gente muda totalmente nossa jornada, né? Então não tem como você sair de um câncer, sair de uma diabetes sem tua vida ser transformada, né? Porque quando a gente está na doença é porque a gente está olhando para a morte, né? A gente está com algum desejo inconsciente lá, é melhor eu partir do que eu viver aqui. Então a vida não está boa aqui, né? Toda doença tem essa mensagem oculta implícita, né? Não é assim, eu quero morrer, não. Mas é assim, tem uma dor tão forte, tudo depende de cada sintoma relacionado a qual sintoma aparece, né? Mas tem uma dor tão forte que o nosso corpo entende, vou fazer isso para ela sobreviver, para ela não ir para a morte, né? Então a diabetes está claro, é o nosso corpo nos ajudando para a gente não ir para a morte, né? Ele produz glicemia, ele produz mais insulina para você continuar sobrevivendo até que você desperte, né? E se você não despertar, você vai à morte sim, né? E se você usar o despertar que a diabetes traz, você vai para a vida, né? Então você vai ter saúde e vai fazer uma nova fase da tua história, né? Então toda doença é um sinal. Até aqui você chegou desse jeito. Se você não mudar esse teu jeito, você vai continuando indo para o mesmo caminho, né? Agora, se você mudar esse teu jeito de olhar para a vida, olhar para o teu sintoma, você dá o clique e vai dar um monte de cliques e a tua vida se transforma, né? Então, a gente vê milagres acontecendo com pessoas que passaram por um câncer, né? E por que não com a diabetes também acontecer milagres, né? Para mim, a minha vida se transformou. É um milagre eu estar assim como estou agora, comparando com o que eu estava antes, né? Então, só quem vive um processo de um câncer, quem vive o milagre da transformação da diabetes, sabe que não foi mágico, né? Que teve uma história toda, né? Então, milagres É, existem, mas a gente paga um preço, né? Porque a mudança não é fácil, né? o nosso corpo ele é um livro, né? É o livro da nossa vida, né? Sim. E ele vai contando o que está acontecendo. Então, é o que eu digo, assim, tu pode chegar numa terapia e tu não precisa dizer nada, né? Porque se a gente quiser mentir pro terapeuta, a gente mente, a nossa mente vai mentir pra gente, mas se eu perguntar os teus sintomas, quais são os teus sintomas, o que tu sente, né? Ali vai entregar. Então, é a capacidade que a gente precisa ter, Silvina, de ir acreditando, né, naquilo que nos compõe, do jeito que é, né? Do jeito que é. Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai criando pais idealizados, trabalho idealizado, marido idealizado, filhos idealizados. A gente quer muito as coisas do nosso jeito, né? E é duro isso, é duro para as pessoas que convivem com a gente, né? A gente passa a maior parte do tempo se achando a melhor bolacha do pacote, né? Então, A única. isso aí, a única bolacha do pacote, né? E a gente vai em direção ao outro, querendo que o outro faça mudança, esperando que o externo nos traga aquilo que nos falta internamente. E até que a vida vem de laço em cima de laço, nos dizendo, não é assim. Espera aí que eu vou te dizer como é que precisa ser. E ela vem de uma forma amorosa e a gente não entende o amor da vida. A gente não entende o amor de Deus, a gente não chega nesse ponto da gente conseguir perceber que ali tem recados importantes para a gente, né? Tem recados muito importantes. E o nosso olhar está sempre olhando para aquilo que falta, né? Para os rótulos que a gente colocou nas pessoas e nas situações que acontecem, né? E isso, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber o quanto de rótulo a gente coloca nas pessoas, nas situações. E deu. Rotulou, deu. Tu não enxerga mais nada além daquela pessoa e daquela situação, se não for com aquele rótulo. Então, Silvina, a gente já tem as nossas histórias antigas que estão desgastadas, né? E a gente
gente fica querendo repetir isso. Enquanto a gente quiser ficar repetindo isso, a vida é a vida que vai vir nos ensinar. É ela que vai vir nos mostrar. Então, se eu quero sair desse lugar de sofrimento, né, de desespero, né, diante de algumas coisas que chegam, eu preciso começar a sentir a vida. E não tem como a gente sentir a vida sem a gente se fazer presente com a gente mesmo. Sem a gente parar, né, instantes do nosso dia para olhar para a relação mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo. Né? Eu gosto muito da cadeira quente, né? De falar sobre a cadeira quente. Tem uma cadeira quente que a gente precisa botar diante da gente, né? E olhar para aquela cadeira quente, para aquela situação que está acontecendo na nossa vida e conseguir integrar ela dentro da gente para depois colocar essa cadeira do nosso lado e para que a gente possa seguir com isso que a gente não estava dando conta de ver. Não tem nada errado acontecendo, né? Isso do nada chega, do nada contenta. A busca por resultado é mais importante que tudo, né? A corrida pelo dinheiro, então a gente nem se fala nisso, né? A gente está coisificando pessoas e valorizando coisas. A gente errou o alvo. A gente está, né? Então a gente está vivendo uma vida que a gente acha que a gente tem muitos direitos. Muitos direitos. Né? E onde é que estão os nossos deveres? Qual é o nosso dever depois que a gente chega aqui? Então a gente erra o nosso lugar, a gente erra o jeito que a gente olha para as situações, para as pessoas, né? E o que a gente veio fazer aqui afinal? Acertar isso aí. Para acertar isso aí, né? Não sei como é que chega para ti isso, né? E para as pessoas também. Se alguém quiser colaborar com alguma questão, eu falo, e é um olhar que a gente tem que ter para o resto da vida, porque se eu ainda não concordo com partes minhas, se eu não estou conseguindo tomar partes da minha vida que acontece comigo ainda, eu não olhei bem para os meus pais. Sim. Quando eu quero Eu não excluir olhei uma para os meus doença, pais. eu quero me Eu não livrar de olhei. uma doença, é porque tem coisa com os pais, né? Tudo Agora de manhã, está a serviço. e como é difícil a gente, assim, como é desafiador a gente mudar essa nossa visão para nossa vida, né? Eu estava numa mentoria agora há pouco, uma colega terapeuta foi diagnosticada com câncer no seio e ela contou que ela fez o exame ontem, saiu a biópsia, e ela já vai fazer cirurgia e já vai direto para esse passo, porque é o que a gente aprendeu no piloto automático, né? E quando a gente entende que o câncer no seio é a última opção, cirurgia, né? Você não precisa nada tão agressivo, porque o ciclo vicioso que se inicia com uma cirurgia, ele leva à morte, né? Porque a pessoa que faz uma cirurgia tira um órgão, faz outra cirurgia e daí sempre dá as metástases, e tá todas as recidivas, né? É porque a pessoa está negando uma parte dela, ela está querendo tirar algo que é dela para se livrar do problema, né? E isso é um hábito que nós temos, né? Tem um problema? Vou fazer cirurgia para tirar, né? E isso está excluindo a nossa raiz, né? Porque a nossa raiz vem do nosso pai, da nossa mãe, que nem tem uma árvore, uma planta, tá ali, ela já nasceu, agora dá para cortar o tronco dela, que ela vai viver para sempre, não precisa do pai e da mãe, e ela vai viver para sempre assim. Nem um cactus não vive muito tempo fora da raiz, né? Então, imagina uma planta delicada como nós somos, né? Então, quando a gente quer excluir algo do nosso corpo, a gente está excluindo algo da nossa natureza divina. Nosso órgão que é amputado ali, ele é algo que o Criador nos deu para ficar ali, para ficar saudável para sempre, né? E se aconteceu alguma anomalia que a gente acha que é algo anormal, um câncer ou qualquer doença, é porque tem alguma coisa sempre relacionada com nossos pais, né? E a medicina germânica é mais específica, porque apareceu agora, né? Nesse momento, né? Se eu já tenho 40 anos e eu nunca tive câncer nesse órgão, tá? Meus pais são 40 anos os mesmos, por que agora apareceu esse câncer, né? Então, essa parte que a medicina germânica traz de novo, né? Se apareceu agora, é porque aconteceu alguma coisa agora, que entrou no trilho lá do conflito
que acendeu aquela dor oculta, né? Então, você tirar o órgão com uma cirurgia, você não está olhando para a dor que você viveu com teu pai, com tua mãe, né? E quando a doença vem, o sintoma vem, opa, é o momento de olhar, porque ele surgiu justo agora. Esse já é o sinal para a gente achar a causa original, né? E o câncer vai regredir sozinho com esse novo significado que a gente traz para a situação, né? Com essa cura com nossos pais, né? Porque não é assim, eu descobri que o meu câncer começou porque eu fui traída pelo meu marido, né? Eu tive uma situação suja, daí por isso que começou o câncer no útero, né? Esse é o motivo do câncer no útero. Ele tem, né, situações, depende do lugar que ele está, né? Situações com marido de traição, por exemplo. É muito comum vir um câncer no útero, no colo, né? Não adianta só saber isso e daí culpar o marido. Porque se eu culpar o marido, porque ele me traiu, logo ele é culpado do câncer, eu estou culpando meu pai e minha mãe deles terem sido daquele jeito, né? Porque o marido foi uma escolha condicionada pela minha relação com meu pai e com a minha mãe, né? Então, sempre achar culpados, sempre vai ter o mesmo resultado, né? É isso. Imagina é a cadeira quente, né, Silvina, que eu falo. Tu colocar diante de ti aquele órgão afetado. E olhar para aquilo ali, sabe? E olhar profundamente para a alma, né? O que aquilo ali está querendo mostrar, né? Então, não é... Pensa para o corpo. Ele está dando um sinal, vai lá, tira. Ele vai achar outro jeito de dar o sinal de novo. Sim. Se não tiver o entendimento, ele vai dar o sinal de novo, né? Então, não adianta a gente correr das situações, né? A gente sabe que todos nós vamos morrer e todos nós estamos nessa vida aqui aprendendo muitas coisas e ninguém está livre de nada, né? Mas quanto mais a gente tiver consciência, né, para lidar melhor com as situações que se apresentam, a gente vai conseguindo se integrar, né? Essas partes nossas, porque a gente tem muitas partes, né, dentro da gente, né? Então, a gente precisa ir entendendo as mensagens que chegam até nós, né? A gente precisa olhar para a vida com um novo olhar. A gente precisa olhar para os sintomas com um novo olhar, para as situações difíceis com um novo olhar. Um olhar mais grato, um olhar mais valoroso, um olhar mais verdadeiro, né? Ninguém nos deve nada, ninguém nos causa nada, né? É a nossa maneira de lidar com as situações que vai se apresentar na gente mesmo, Sim. né? Então a gente tem que rezar muito pela gente, sabe? Pedir a misericórdia de Deus por aquilo que a gente ainda não deu conta de ver, de transformar, né? A gente ser parceiro da gente ao longo do caminho. Não adianta eu querer ser parceiro das outras pessoas, ser bom para todo mundo, se quando chega para mim não sobra nada. Não sobra nada para mim. Eu já vi pessoas que ajudaram muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando precisaram de alguma coisa, estavam sozinhas. E é isso que acontece, né? Então, qual é a distância que eu ainda tenho dos meus pais, que eu ainda acho que eu preciso ser muito boa para a vida ou para as pessoas, mas eu não tenho que ser para mim mesmo. Que distância é essa? Isso fala sobre uma distância. Sim. Uma distância que para mim tanto faz. É eu mesmo. Tanto faz se eu ficar mal no final do dia, sabe? Se a minha vida de relacionamento não estiver boa, mas eu vou ajudar o outro, Eu né? dou conta, né? A minha casa tá pegando fogo e eu tô lá de bombeiro na casa dos outros, né? E não que isso não aconteça, né? Com os desafios da vida da gente. Acontece, mas a gente vai compreendendo melhor as coisas. A gente vai se colocando à disposição para abrir um espaço e fazer de um outro jeito,
né? E às vezes tudo que a gente precisa dizer é eu não sei. Eu não sei como lidar com isso aqui. Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu não dou conta do que ela sente. Eu não dou conta nem do que eu sinto. Então, como é que eu vou dar conta do que o outro sente? Sabe? E esse lugar é o vazio que ontem foi falado na constelação, né? Essa coisa da gente achar que a gente já sabe tudo. Meu Deus, isso tira, sabe, as pessoas do ouvir, do ouvir, do ouçam quem tem que ouvir aquela coisa, sabe? A gente não tá, a gente tem que aprender a ouvir, deixar chegar, sabe? Quantas vezes, Silvina, eu falo lá na comunidade que assim, ó, a gente vai ouvir muitas vezes a mesma coisa. Vai dizer, Silvina, com tanto de curso que tu já fez e que eu já fiz e que a gente não ouve as mesmas coisas sempre. 50 vezes até que entra mesmo no nosso Mas, coração, às vezes mas, até mais, né? Que tem coisas que mas a gente tem tanta casca que não pega, né? A gente não não consegue pega, assimilar, né? E não pega. a gente precisa, e né, você falou, pedir a misericórdia de Deus, né? Se a gente não está saindo do lugar que a gente está, se a gente queria acelerar mais, se a gente está vendo que a vida se sente paralisada, está faltando a parte da fé, com certeza, ali, né? Tem ferida nisso também, né? E a nossa fé não se separa do nosso pai, né? E nem da nossa mãe. Porque se É bíblico, é bíblico. sim. E a pessoa que não tem uma, tipo assim, se sente muito sozinha, se entrega a uma doença e fica perdida, e fica aquele alvoroço, né? As pessoas que vêm pedir atendimento, meu Deus, elas querem que a gente resolva tudo num dia, né? Essa pessoa não está apegada com Deus, ela não está perto do pai e da mãe. Sempre tem esse corte na raiz, né? Então ela está sem a seiva. Aí por isso que ela quer que o terapeuta, que o outro salve, que jogue uma água no pé, que jogue uma Ela água está buscando no terapeuta o pai e a mãe, né? Sim. E é desse Então, lugar, é esse lugar que a gente não pode ocupar na o vida do outro, terapeuta né? salvador não tem Ele resultado, né? Porque não tem, ele se acha não tem, grande. Ele, não tem. Porque daí quando vem aquele elogio, nossa, você foi o melhor terapeuta, já fiz tanta terapia, mas só você me ajudou. Pode saber que esse terapeuta, se ele entra no orgulho com isso, ele vai perder, a pessoa vai embora e vai voltar a doença, né? Porque a pessoa olhou para o pai e para a mãe ali, né? Não viu o terapeuta simplesmente como um canal, né? E a medicina germânica traz muito isso, sistêmico também. Nós somos um canal para a pessoa encontrar o pai e a mãe de novo, né? Não para a pessoa encontrar o terapeuta, a salvação no terapeuta, né? Uh-uh, uh-uh. Não. E o quanto a gente vê que tem terapeutas que seguram, né? Ainda seguram o Sim. paciente, né? Ontem eu atendi uma pessoa, Né? faz 20 anos que ela faz psicanálise. Falei, mas essa psicanálise é para você. Qual é o objetivo, né? Porque toda terapia tem que liberar a pessoa para ser livre, né? Eu faço parte de um grupo e lá eu aprendi isso, de liberar o Sim, paciente. Tu libera o a paciente. medicina Quanto germânica, mais tu for liberando, melhor é, sim. né? Eu ontem Então, perguntei no grupo da mentoria que eu faço com a Marina, da medicina germânica, eu perguntei qual é o máximo de sessões eu posso colocar para uma pessoa que vem com várias doenças crônicas. O máximo 5, 6 sessões. Depois você tem que liberar a pessoa para ela fazer a própria jornada e, se precisar, depois volta de vez em quando, dar mais uma forcinha, né? Mas manter a pessoa na dependência de um tratamento está não, dizendo para a pessoa, não. ó, a tua mãe está jogando uma aguinha no teu tronco ali que está sem raiz, né? Tá sem Uhum, raiz, então vamos manter num copo d'água ali que a pessoa vai definhar com o tempo, né? Porque nenhum terapeuta consegue trazer essa raiz para a pessoa se ela não se curar na causa real, né? Então, precisa liberar a pessoa. Claro, se a pessoa precisa de psicanálise, psicólogo ou qualquer coisa, né? Precisa procurar ajuda, né? Não importa qual sim, terapia, né? Mas sempre tem que olhar com o objetivo. Vai ser para sempre essa terapia? Então é furada, né? Porque a pessoa não cresce, né? A pessoa fica dependente, né? Porque a dependência remédio também é dependência, né? Então qualquer uma
Só troca o remédio pela pessoa. É um pouquinho mais leve, né? Mas o dia que É. aquele terapeuta não pode atender, a pessoa cai no buraco, né? Que é o que acontece em grandes partes, né? E às vezes é nesse momento que a gente tem que se liga no desespero, isso na sistêmica a gente aprende também, sabe? Não entrar no desespero do É, paciente, né? Do cliente, não entrar no desespero dele, né? Para deixar assim, ó, por quê? Porque as pessoas não querem sentir. Aquilo que não sente, não cura. sim. Que o trauma começa Não com o sente, não cura. sentimento. A nossa, a nossa mente, ela tem pressa. Ela tem pressa. Mas a nossa alma pede calma. E se a nossa alma, Silvina, não compreender o que está chegando como uma informação, nada feito. Então tem que passar pelo nosso corpo. A informação, ela tem que ir passando pelo nosso corpo. A gente tem que começar a contar uma nova história para a gente mesmo. Hoje em dia, a gente está muito mais tendo que tirar coisas da mochila do que colocar coisas na mochila. Por quê? Porque todo dia a gente precisa abrir um espaço para algo novo acontecer. Né? Então, ainda hoje, ainda onde que a gente está indo cobrar aquilo que a gente achou que faltou dos nossos pais. Né? E a gente vai precisar olhar para nossa criança, para a gente poder largar de meninice. Né? Para a gente poder largar dos nossos querer infantil. Porque ele está atuando até agora. Essa criança, ao mesmo, a gente precisa da nossa criança, meu Deus, de forma saudável, porque é ela que nos traz alegria, é ela que tem jogo de cintura para lidar com as coisas, né? É ela que faz a gente ficar mais no momento presente. Agora, se a gente ficar com essa criança tirânica, que a gente, né, essa que pegou as situações e vê, ela fez um apanhado de coisinha, ela traz embaixo do braço até hoje. E aonde ela vai, ela leva. Qualquer gatilho que se apresentar perto, ela salta. Ela salta. Ela vem à tona. Né? Então, se a gente não tiver ligada, não tiver consciente disso, a gente vai ceder para ela sempre. E aí, criança não se relaciona, criança adoece, criança não ganha dinheiro, né? E a gente está. E o mais importante que eu acho, Silvina, é a gente ter essa compreensão com o processo da gente. Por isso que eu coloquei o nome da minha comunidade, o pouco que faz muito. Sabe? Porque não, a gente busca sempre. Nossa Senhora, tem que acontecer algo muito grandioso, né? Eu tenho que lá. Aquela sessão de terapia vai me salvar. Não vai. Não vai. Fica tranquilo que se tu for lá e tu não fizer nada com aquilo que tu recebeu, não vai. Né? Então, assim, ó, é suor, lágrima, né? E bunda na cadeira, e atenção na vida, naquilo que é, e não se chicoteando. É compreendendo que a gente tem um motivo para ser do jeito que a gente é. E não é menos importante do que o jeito que o outro é. Então a gente começa a sair de comparação. Eu sou Patrícia Miller, eu sou filha de Valdemiro Miller e de Jovelina Maria dos Santos Miller. A Silvina é a Silvina, ela é filha do pai e da mãe dela. O meu marido, ele é filho do pai e da mãe dele, sabe? Então, aonde que eu posso me nutrir? É na minha fonte, é em mim. Se eu não concordo com aquilo que eu trago dentro de mim, eu não estou concordando com os meus pais. Tem algo que eu estou negando ainda. Se eu estou numa alta exigência comigo, eu estou chicoteando meus pais. Se a gente sabe, ontem a gente achei muito interessante aquela visão dela, né, da nossa relação com a nossa mãe. Então a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para estudar, a gente precisa de dinheiro para buscar para roupa, né, para um monte de coisa. A gente precisa da mãe. A gente precisa ter uma boa relação com a nossa mãe. E se a gente quer ter força, a gente quer ter foco, a gente quer ter criatividade, a gente quer ter energia para o trabalho, para viver bem os dias da gente,
a gente precisa da energia do nosso pai, da força do nosso pai. Então, eu até, daqui um pouquinho eu tenho que encerrar, Silvina, porque eu tenho... Mas eu acho importante, a gente nunca, na nossa existência, a gente vai ter que olhar para esses dois sempre. Sim. E que a gente não perca a oportunidade de olhar. E eu convido as pessoas, assim, a estar em grupo, sabe? E uma outra coisa que eu tenho percebido, assim, ó, Silvina, é o quanto a gente precisa ouvir pessoas que a fala contribui com aquilo que a gente precisa. Porque nem tudo que a gente busca como aprendizado faz sentido. Parece que o nosso corpo não acata aquilo. E a gente tem que respeitar isso também. Então, não é porque eu não quero viver aquela experiência que aquela pessoa está dizendo. Nem tudo que é do outro serve para mim. Sim. Nem tudo que é do outro serve para mim. Né? A gente sabe, a caixa do outro é boa para ele, mas talvez não seja boa. O que eu estou dizendo serve para mim, talvez não sirva para, né, para as pessoas que estão passando por aqui, ou sei lá, alguma coisa faz sentido. Então a gente precisa se cercar de coisas e buscar coisas que contribuam com a gente, porque senão a gente vai ficar se chicoteando, querendo viver o porquê do outro e não é o nosso. Eu sei, eu falo isso de cadeira, gente, porque eu fiz isso por muitos anos. Eu fiz isso por anos e eu tive, olha, há poucos meses atrás, de novo a vida veio me lapar. Ela veio dizer, para aí, para aí, para aí, para aí. Muda de rota, E foi, né? muda de rota. Não é a tua. Não é a tua. E às vezes tu vai te sentindo a pior pessoa do mundo porque tu não consegue se encaixar dentro daquilo que é do outro. Porque a E não é gente verdade. a gente traça uma rota, a gente diz, não, agora eu vou viver essa rota aqui, né? Aí, de repente, a vida dá uma lapada, que nem você falou. Meu Deus, agora eu tenho que abandonar tudo aquilo que eu queria, que já estava ficando confortável, para começar de onde? Começar de não sei fazer o quê. Isso traz uma insegurança e a gente quer segurança, né? Então, você falou bastante coisas interessantes, mas como nosso tempo está acabando, né? Por exemplo, se você quer saber se você está bem com o pai e a mãe, olhe para o teu resultado, né? Se você está uma pessoa que tem dinheiro sobrando, você está feliz no teu casamento, se você está se relacionando bem, então é porque teu pai e tua mãe estão bem dentro de você. Se você está trabalhando naquilo que você de fato gosta, né? Que faz as outras pessoas terem mais vida, né? Porque a gente está vivendo o nosso propósito quando a gente está gerando mais vida para o outro, né? E para a gente, não só para a gente, né? Então o outro tem que se beneficiar da nossa existência, né? E a gente, junto com isso, tem que ter um equilíbrio, né? E você falou dos grupos. Se fosse para a gente viver isolado, Deus não tinha feito a gente nascer de um pai e de uma mãe. Ele teria feito assim, ó, põe lá na chocadeira e lá nasce. Nem os bichinhos que são criados, nem os seres humanos que são criados em proveta conseguem criar só de uma. Precisa dois, né? E onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Então, o grupo, ele vem mostrar que Deus está ali, né? Que Ele está guiando. Então, você se sentir tão prepotente de achar que você não precisa de grupo, que você consegue ser autônomo e sozinha, você consegue ter saúde sozinha, você está negando a existência de Deus dentro do teu projeto de vida, né? Então, estar em grupos que nos curam, nós temos várias opções. A Patrícia tem o grupo, a comunidade dela, né? Eu também tenho comunidade gratuita e comunidade que estou começando próprio para diabetes, que daí é paga, né? E tem outro grupo gratuito também, né? Então, querer grupo, querer se curar, é achar o nosso grupo, o nosso clã. Porque o nosso clã é o nosso sangue, né? As doenças que vêm no sangue, elas têm tudo a ver com grupos, né? Então, outro dia a gente pode falar mais sobre isso, né? Mas nosso corpo sempre faz tudo perfeito. E, Patrícia, você contribuiu muito hoje com a minha história, também com todas as pessoas que te ouviram, né? Agradecida. As nossas histórias se juntam, né, Sim. Silvino? As nossas histórias se juntam. E a cura de um é a cura para todos, né? Sim. Então, o que a gente precisa, né?
olhando, é todo dia. É honrar o nosso pai e a nossa mãe com aquilo que eles nos deram, né? Porque o que eles nos deram foi o melhor que eles fizeram com aquilo que eles receberam, né? E eu vou tirar uma carta aqui para Opa, gente aproveita. dizer para a vida, né? E eu já tirei, na verdade, a carta agora quando tu estava falando, pedi para sair aqui. E a carta que vem acho que ela tá, eu te agradeço, Olha só. né? Eu te agradeço, né? Meu Agradecer a conteúdo da vida, história hoje de manhã é, era eu te gratidão. agradeço. É. Então, essa cadeira quente está precisando muito de eu te agradeço, para ela se tornar uma cadeira fácil de estar ao nosso lado e não na nossa frente para a gente ficar combatendo e combatendo e combatendo. Obrigada, Silvina, mais uma vez. Obrigada a todos que entraram. Obrigada a todos que vão assistir, né? E a gente segue. Obrigadão aí. A cadeira Vamos. quente é bem interessante, né? É sinal que nosso chão está quentinho, né? E a ingratidão é sinal de falta de pai, né? Então, quando teu coração fica quentinho porque você recebeu, você tem o suficiente que você precisa, não vai ter diabetes, porque é o conflito de bocado, né, que o Dr. Hammer provou que é o conflito da falta do bocado que dá diabetes, né? Então, se você sempre tem a sensação de precisar mais, volte para o pai e para a mãe, que ali está o bocado, porque o que é a boca? É o primeiro alimento nosso, vem pela boca, né? Da mãe. Então, tá tudo explicado, só olhar para nossa história, para o jeito que nós nascemos, para o jeito que nós vivemos, e a pessoa que não se reconecta com essa origem, o preço que paga é muito, muito alto, né? Então vale a pena. Obrigada. Segunda-feira estarei de volta. Acho que segunda tenho convidado, porque tem gente às vezes que precisa trocar, mas é de segunda a sexta às 11 horas aqui. Obrigada, pessoal. Tem gente assim que Obrigada, Silvina. quase todos os dias, tem gente que está todos os dias um pouquinho aqui, né? Que bom. E isso faz o nosso clã de pessoas que estão conectadas com o nosso pai e com a nossa mãe se fortalecer, né? Então, Não vamos desistir da gente não, mesmo, de viver o nosso melhor, né, Silvina? Vamos se animar na fé e na esperança de que aos poucos e a cada passo a gente vai compreendendo o significado disso tudo a aqui. vida É vai lindo, ficando mais é lindo. bonita, né? Mais colorida, mais leve, Vai, né? com certeza. Obrigada, Dione, minha cliente. Tchau, tchau. Então é isso. Tchau, tchau. Tudo de bom.